A Comissão Permanente do Partido Social Democrata acabou de realizar uma reunião em que procedeu à análise da situação política que atualmente se vive em Portugal. E o primeiro ponto que a Comissão Política deseja destacar é no sentido de exprimir a sua satisfação com o reforço da vitória da coligação Portugal à Frente, que se tornou patente com o apuramento dos resultados da imigração. Neste momento, no quadro parlamentar resultante das eleições, a coligação tem 107 deputados e o partido seguinte, que é o Partido Socialista, tem apenas 86 deputados. A vitória da coligação é clara. E desejava a esse propósito sublinhar que temos razões para nos regozijar com este resultado nos círculos da imigração. Desde logo porque, desde 1991, que não vencíamos as eleições no Círculo da Europa. E notar também que, no que diz respeito ao Círculo fora da Europa, o Partido Socialista conseguiu apenas ser a terceira força política mais votada. Neste quadro, torna-se ainda mais evidente que, como tem sido prática na vida constitucional portuguesa, é à coligação Portugal à Frente que deve competir a responsabilidade de formar governo. Os portugueses exprimiram a sua vontade de forma clara e deram uma vitória também à la clara à coligação Portugal à Frente. As eleições ganham-se nos votos, não se ganham na secretaria. Ao longo da nossa vida constitucional, em nenhuma circunstância um governo foi formado sem que essa responsabilidade tenha sido entregue a quem venceu as eleições. E sublinho, aliás, que, noutros momentos, soluções que não passavam por uma lógica dessas foram recusadas. Recordo, por exemplo, a circunstância ocorrida em 1985, quando, perante a queda na Assembleia da República de um governo minoritário do Partido Social Democrata, o então Presidente da República, o Dr. Mário Soares, recusou a formação de um governo constituído pelo Partido Socialista e pelo então Partido Renovador Democrático, com o apoio parlamentar do Partido Comunista Português. E recordo também a situação ocorrida em 1996 nas eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, em que o então Presidente da República, Jorge Sampaio, deixou claro que só nomearia um partido de quem tivesse ganho as eleições, recusando qualquer outra solução. Julgamos que hoje, num país que é um país democrático, com uma democracia madura, num Estado de Direito, com regras claras, esse tipo de práticas que sempre foram seguidas devem ser mantidas. Quem ganhou as eleições, aqueles a quem os portugueses entregaram essa responsabilidade, têm toda a legitimidade para formar governo. Aproveitava também para vos dar conta que, na sequência do apuramento final destes resultados e das circunstâncias políticas deles decorrentes, uma delegação da coligação Portugal à Frente, liderada pelo Dr. Paulo Portas, presidente do CDS-PP, e que integrará, entre outros, o vice-presidente coordenador da Comissão Permanente do PSD, o Dr. Marco António Costa, iniciará hoje ainda uma ronda de contactos com os parceiros sociais, estando já marcadas as reuniões com a CIP e com a CAP, e que se realizarão, creio que esta tarde, e que no decurso da próxima semana serão marcadas e realizadas reuniões com os demais parceiros sociais, de forma a que até ao final da próxima semana, dia 23, todos esses contactos que reputamos muito importantes no contexto da situação política e da expectativa legítima que temos de formar governo, para que esses contactos sejam, de alguma forma, um contributo positivo para esta nova realidade que vivemos em Portugal. Estou ao vosso dispor para as perguntas que entenderem. Bom, repare, dialogar com os parceiros sociais não é para nós uma novidade. Como se recordam, nós conseguimos fazer um entendimento com os parceiros sociais de extrema relevância no decurso desta legislatura. E, portanto, entendemos que no contexto da situação política que se vive, e repito, na expectativa legítima que temos de vir ser convidados a formar governo, é importante manter este diálogo permanente com os parceiros sociais. Certo é que os parceiros sociais não têm representação parlamentar e, nesta altura, a Comissão precisa de apoio parlamentar. De alguma forma, PSD e CDS já responderam à carta do Partido Socialista? Os socialistas reclamam por essa resposta? Repare, o Presidente do Partido Social Democrata e o Dr. Paulo Portas, Presidente do CDS-PP, foram claros, dizendo que nós não estamos disponíveis para um exercício do faz de conta. Nós iniciámos uma
conversa, um conjunto de contactos com o Partido Socialista, que foram anunciados logo no dia das eleições, reconhecendo que, embora os portugueses nos tenham dado uma vitória claríssima nas eleições, que, sublinho, se reforçou com os resultados da imigração, compreendíamos que a ausência de maioria absoluta no Parlamento exigia da nossa parte um esforço sério e sincero no sentido de contactar o Partido Socialista, de forma a que os partidos que integram o arco europeu pudessem encontrar uma solução que correspondesse aos apelos do Sr. Presidente da República. Na primeira reunião, o Partido Socialista, para nossa grande surpresa, não colocou em cima da mesa nenhuma proposta que pudesse contribuir para alcançar esse objetivo. Desenvolvemos aquilo que o próprio Presidente do PSD designou por um exercício um pouquinho arriscado, no sentido de tentar encontrar no programa eleitoral do Partido Socialista um conjunto de matérias que, por nós, entendemos relevantes face à leitura que fazemos desse mesmo programa, para nos disponibilizarmos para, com o PS, trabalhar no sentido de encontrar um entendimento nessas que seriam bandeiras eleitorais do Partido Socialista. Para a nossa grande surpresa, fornecemos um conjunto de elementos, quer pessoalmente, em conversa da doutora Maria Luísa Albuquerque com o professor Mário Centeno, quer por escrito ao Partido Socialista. O Partido Socialista insiste em não responder às propostas. O Partido Socialista comprometeu-se na terça-feira a apresentar contrapropostas face ao único documento que está em cima da mesa, que é o nosso, o da Coligação Portugal à Frente. Hoje é sexta-feira, vão quase passadas 72 horas dessa promessa, e essa promessa não foi cumprida. Continuamos tranquilamente à espera, na certeza de que, por nós, o trabalho está feito e aquilo que tinha que ser realizado por nós foi realizado. Estamos à espera que o Partido Socialista cumpra esse seu compromisso. Repare, eu julgo que a Comissão Europeia, guardiã dos tratados de acordo com as regras europeias e comunitárias, faz aquilo que é o seu papel. O governo português faz aquilo que também é o seu papel. Ou seja, não, julgo que não. Julgo que toda a gente na Europa compreenderá que, face à circunstância política que se vive em Portugal, só o novo governo terá condições para cumprir essa obrigação europeia. E, portanto, nós não vemos nenhuma razão para alterar a orientação estabelecida ontem pelo Presidente do PSD. Já agora, defende que a televisão tem defendido que devem ser PSD e CDS chamados a formar o governo. A pergunta é se esse governo for inviável, qual deve ser a solução seguinte? Qual é a solução? Repare, eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, não sou analista político, não me compete fazer esse género de análise. E, em segundo lugar, sou extremamente respeitador das funções e competências do Presidente da República. Não trabalho com cenários. Reitero-lhe o que disse há pouco. Há uma regra nunca quebrada na democracia portuguesa, no sentido de considerar que quem deve formar governo é quem ganha as eleições. Aliás, permite-me aqui sublinhar uma declaração da coordenadora da mesa do Bloco de Esquerda, que é um órgão de comunicação social semanal, no dia 19 de setembro, disse o seguinte: não há necessidade de inventar muito. Num país com 40 anos de democracia e uma Constituição clara, o Presidente da República chamará para formar governo o partido que tiver a maior bancada. Nós não brincamos com coisas sérias e não agitamos as circunstâncias em função da nossa conveniência. Esperamos que os outros sejam coerentes com aquilo que dizem e por isso é que eu sublinhei há pouco e me permito reiterar. Os portugueses deram uma vitória clara nas eleições porque houve candidatos que se assumiram a primeiros ministros e disseram que queriam que a coligação formasse governo. Queremos que os outros sejam coerentes com a sua história política e com as suas declarações políticas mais recentes. Relembrar aqui a tradição de 85 e também mais tarde uma decisão de Jorge Sampaio. Isto também não é aqui uma espécie de condicionamento do Presidente da República? Eu percebo a sua pergunta, mas eu tenho alguma dificuldade em considerar que reproduzir aquilo que aconteceu e os motivos pelos quais as decisões foram tomadas seja condicionamento de quem quer que seja. É apenas um retomar ou um relembrar daquilo que a realidade tem sido ao longo destes 40 anos. Essa necessidade, então, mostra que há muita preocupação do lado do PSD. Não, repare, o PSD não tem... O PSD, e se me permite, a Coligação Portugal à Frente, não tem nenhuma preocupação. Não temos razões para isso. Temos a consciência do trabalho feito, quer durante os 4 anos da anterior legislatura, ou da legislatura que agora acaba, quer durante o período eleitoral. Os portugueses foram claros, ganhámos as eleições, esperamos que, em consonância com aquilo, reitero, que tem sido a prática política de 40 anos, sejamos convidados a formar governo. Há alguma consciência, acredito que sim, desde que forma é que a coligação
alguma forma o Governo não passar no Parlamento, o orçamento não será aprovado em tempo útil, ou seja, é posto em causa o tal déficit dos 3%. Que garantias ou que precauções ou que prevenções está a tomar o atual Governo junto de Bruxelas para que isso não ocorra? Bom, repare, eu não sou membro do Governo, não estou aqui a falar em nome do Governo, estou aqui a falar em nome do PSD e também, de alguma forma, da coligação Portugal à Frente. O que lhe posso dizer é o seguinte: nós assumimos um compromisso pela boca do Presidente do Partido, no dia 4 de outubro, e depois o Presidente do Partido foi recebido pelo Presidente da República e, nessa sequência, nós estamos empenhados em dar a Portugal um governo que seja estável e que permita ao país continuar na rota do crescimento económico e da criação de emprego. Estamos a fazer o nosso trabalho, não vou analisar cenários, espero que os outros sejam coerentes com a história constitucional portuguesa e consigo próprios e permitam que esse trabalho seja feito. Muito obrigado.